Bom, voltamos aqui no Gente SC, esse programa de entrevistas que é exibido toda quarta-feira a partir das 9 horas da noite. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós estamos conversando com o diretor executivo da Profomento, Marcelino Schwindwein. A gente conversou no primeiro bloco com ele sobre a história de vida que ele tem e muita experiência, principalmente nessa questão na área financeira, né? Trabalhou em banco por muito tempo. E ele falava no finalzinho do primeiro bloco que a incorporação do Banco do Brasil, do BESC pelo Banco do Brasil, melhor dizendo, foi uma questão de incompetência de vários fatores, né? A questão da má administração foi uma delas, né, Marcelino? Com certeza. Má administração, uma gestão desastrosa que levou a liberação de créditos mal liberados, que sem chance de retorno, e que foi enfraquecendo o banco e até aconteceu o que aconteceu. Quer dizer que uma das razões também foi a liberação de crédito, ou seja, dinheiro, empréstimo, sem critérios. É isso? É isso. É dinheiro emprestado sem um critério, sem uma avaliação, sem nenhuma interferência de quem liberava, de quem seria a pessoa que ia liberar. Ela não teve o poder de gerir essa liberação. Vinha muitas vezes interferências extra-banco que forçavam liberações incorretas e desastrosas sem retorno para a entidade. Era o tal da influência. Então, alguém que tinha influência conseguia facilmente um empréstimo de quem não tinha. É isso? Quem tinha o poder. Quem tinha o poder. Quem tinha o poder influenciava nas liberações, quando não deveria. Tem uma equipe, sempre teve no banco uma equipe de profissionais, funcionários do banco. Quando esses créditos eram liberados por esse grupo, essas pessoas, nas agências, pelos gerentes, nós já tínhamos na época o nosso comitê de crédito de agência. Correto. Então, quando esse comitê libera, dificilmente acontece problemas, mas dificilmente esses problemas acontecem. E quando acontece, muitas vezes eles são renegociáveis. Agora, quando essas influências são externas, que não se leva nada em conta, a não ser o lado político, ou enfim, nesse sentido, então aí a liberação é feita desastrosamente e o resultado é desastroso. Por exemplo, para se obter um empréstimo na época, um crédito, quais eram os critérios que eram adotados para saber se a pessoa teria condições de ir contra esse empréstimo? Nós tínhamos limitações nas agências. Certo. Então, quando passava desse limite imposto pela diretoria para a agência, então nós tínhamos que nós tínhamos um formulário na época que se preenchia com dados, todos os dados cadastrais da empresa, e fazia a proposta que nós estávamos achando que seria viável. E remetia para a diretoria em Florianópolis. Lá tinha um grupo de funcionários melhores preparados que faziam análise dessa proposta e deferiam ou não. E isso, quando criteriosamente feito, dificilmente dá problema. Agora, quando a interferência de fora fica mais forte que o grupo de responsável pela excelência da qualidade do crédito, aí a coisa desanda. Certo. Agora, Marcelo, me conta uma coisa. Bom, você foi para Jaraguá do Sul e depois aí encerrou a carreira. Sim. Isso aconteceu em que ano? Acho que 95. 95, certo. E aí você voltou para Brusque? Voltei para Brusque. Certo. Atuou também como empresa própria, né? Tínhamos uma confecção, lojas, e funcionava bem, até que em 95 houve assim uma catástrofe em Brusque. O calote foi generalizado e a gente também teve que reduzir para não chegar a ser um devedor sem chance de recuperação, mas conseguimos superar, graças a Deus, eu com a esposa, a família, e conseguimos superar. Reduzimos em 90%, hoje ainda a minha esposa tem a loja dela, funciona direitinho, sem problema, mas a coisa ficou muito difícil. Então, fazer o quê?
reduzimos e eu peguei outra atividade e ela continua com a loja, tocando direitinho, sem problema. Certo, dona Mirna, né? Dona Mirna. Então ela teve uma participação de parceria muito grande contigo, né? Sobre todos os aspectos. Também no banco, se tu tens uma parceira que te acompanha, que vai contigo, vamos para Araranguá, pô, é uma cidade que ninguém conhecia ninguém. Pois é, isso é uma dificuldade. Para o gerente de banco, chega todo dia inúmeras pessoas para conversar contigo, para, enfim, solicitar alguma coisa, sugerir. Agora, a esposa fica em casa. Os filhos na aula, no início é meio desesperador. Tem que ter força de vontade, tem que ser uma pessoa com um projeto de vida que ajuda o esposo a realizar a sua tarefa. Vocês estão casados há 39 anos, né? 39 anos. É uma história. 40 anos em janeiro. 40 anos em janeiro. Janeiro do ano que vem. 2012. 2012, 40 anos. 40 anos. Quase está chegando perto do meio século já, né? Quase. Mais 10 aninhos já. Mais 10 aninhos vamos fazer o nosso cinquentenário. Cinquentenário, né? Agora me fala uma coisa, Marcelino, hoje é a história de gerentes de banco ainda essa circulação, essa transferência, hoje não é mais assim? Existe, existe ainda, não sei como é que funciona hoje o BESC, porque o Banco do Brasil eu acho que não é muito característico as transferências. Mas no BESC, na minha época, era 2 anos, 2 anos e meio, o banco fazia uma mexida, transferia o Marcelino para Araranguá, para Tubarão, o de Braço do Norte vai para Araranguá, enfim, fazia uma mexida para que não criasse muitas raízes com os clientes. Isso é bom, porque quando o cliente começa a se tornar muito teu amigo, já começa a trabalhar o coração. E com dinheiro tu não pode levar em conta o coração, tu tem que ser razão. 100% razão? 100% razão. É mesmo? Tu não tem chance de errar. Aliás, chance de errar sempre se tem. Claro. Mas a probabilidade é muito menor. Entendi. Quando usada a razão. Porque eu imagino que vocês devam conceder bastante crédito, mas também devam negar também bastante crédito também. Com certeza, hoje na Profomento é um crédito diferenciado. Claro. É uma outra história. No banco, o cliente vinha ao banco à procura do crédito. Então, ele era cliente, ele já tinha conta, ele já tinha um cadastro. Então, ele era analisado por aquilo que ele trazia para a gente ter conhecimento da atividade dele. O que ele produzia, quanto produzia, o que ele gerava de recursos. Então, dentro dessa análise, tu defere ou não. Muitas vezes ele queria 20 e a gente disponibilizava só 10, porque era a capacidade dele. Então, é essa a realidade, tu analisar com a razão o crédito, com certeza, dificilmente ele vai dar problema. Essa história toda também teve uma participação na vida política, né? Tive uma participação na vida política antes de eu ir para Araranguá, em 81, 82, na época ali. Fui candidato a vereador na cidade. Eram 2 partidos só, né? E me elegi como terceiro mais votado, mas não cheguei a cumprir o mandato. Certo. Não era... O meu perfil não é de político, não era e não é. Certo. Então, eu cumpri o meu mandato, uma parte do meu mandato, aí o banco me propôs, como a minha intenção era seguir uma profissão. Então, eu abandonei a política e me abracei ao banco e fui até a aposentadoria. Felizmente, eu acho que fiz uma escolha certa. Não quer mais saber de política? Não? Ajudo, às vezes, uns amigos. Certo. Mas, assim, evito ao máximo, porque a política, para mim, foi uma experiência boa. Mas ela é um pouco espinhosa. Ela te arruma inimigo, ela te arruma... uma coisa muito subjetiva, uma coisa meio perigosa, um tanto falsa. Então, ninguém da família queria. Certo. Só o banco pediu que eu fosse como representante do banco. Porque na época era assim, o governo que estava no poder, o partido que estava no poder, ele que influenciava nas agências para que saísse candidatos a vereador, a prefeito, a vice-prefeito,
para que o banco ficasse melhor representado na cidade. Entendi. E na época, então, foi uma pressão assim do banco, a família toda contra, ninguém queria que eu fosse. Mas aí, diante da pressão do banco, eu sou funcionário do banco, é dali que eu vivo. Eu disse, não, vou tentar. Me propus, fui, mas fui com afinco. Trabalhei na minha campanha e consegui me eleger. A esposa me ajudou muito, os amigos, depois todo mundo abraçou, a família toda abraçou e fui exitoso. Ganhei a eleição com a ajuda de todas as pessoas, mais da família. Mas aí vi que não era o meu... não tinha perfil para aquilo. Certo. E aí não quis mais saber de política? Não. Fui embora, em Araranguá, convidado, porque essa conversa se espalha. Aí foram lá, não, por favor, gosto muito do banco e estou muito bem no banco e deixa eu me falar. E deu, não quero mais saber. Olha, e Marcelino, deixa eu te falar uma coisa. Aí tá, aí você, em 95, né, acabou voltando para Brusque, né? 95. E aí, depois você recebeu um convite para estar novamente lidando com números mais frequentemente, né? Como é que foi isso? Em outubro de 2009, setembro, o seu Ademar Sapelli, é o presidente da Sancris, dono da Sancris. Sim. Ele me ligou perguntando se eu aceitaria ser o diretor da Profomento. Que ele estava para assumir a Profomento, ele tinha sido eleito presidente, mas estava meio temeroso, que a situação realmente estava um tanto turbulenta na Profomento. Aí ele me ligou, consultou, eu disse que aceitaria. Aí sentamos, conversamos, ele entregou a Profomento na minha mão, ele sempre informado, que isso eu sempre fiz, deixei ele sempre informado, e o que precisava ele estava sempre disponível, sempre ajudou muito na condução da Profomento. E graças a Deus a coisa endireitou. Hoje a Profomento funciona dentro de uma normalidade muito boa, tem uma equipe de funcionários excelente, indiscriminadamente, todos são muito bons. E por isso a Profomento hoje tem bons resultados, atendemos bastante a comunidade, o micro e pequeno empresário, pessoa física ou jurídica, não precisa ter empresa registrada, não, ele é atendido na pessoa física também, desde que ele tenha uma atividade produtiva. Nós não fizemos o crédito pessoal, mas se a pessoa, um pedreiro, um latoeiro, um pintor, ele precisa de um compressor, ele precisa de uma bitoneira, ele precisa comprar uma moto para ele se deslocar, para ir trabalhar, tudo isso ele é atendido na Profomento. Entendi. Bom, e é sobre isso que nós vamos conversar após o intervalo. A gente já volta aqui no Gente SC.